Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Bora começar a semana com o pé direito, já se antenando em relação às últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós, né? E para começar esse vídeo, eu quero falar sobre Ronald Araújo. O uruguaio se lesionou agora na data FIFA e, portanto, a entidade irá pagar o salário do jogador o tempo que ele ficar fora dos gramados. O jornal Mundo Deportivo informou que, de acordo com o programa de proteção de clubes da FIFA, se um jogador se lesiona com a sua seleção e essa lesão vai deixá-lo fora por mais de 28 dias, o clube irá receber uma compensação baseada no salário do atleta. De acordo com a imprensa espanhola, Ronald Araújo não quer passar por cirurgia e deve voltar a ter condições de jogar somente mais perto da Copa do Mundo, o que inclusive coloca em risco a sua participação com a seleção uruguaia na Copa do Catar. Lembrando que agora o Barcelona terá um baita problema para os próximos jogos, né? Porque também o Jules Koundé está lesionado. O Koundé e o Araújo, de acordo com a imprensa espanhola, já estão 100% fora do El Clássico no mês que vem e também da próxima rodada da Liga dos Campeões. O Koundé, ele deve voltar aí no meio de outubro ou mais pro final do mês, mas o Araújo somente deve ter condições de jogar bola mais perto da Copa do Mundo. Vamos torcer pro uruguaio conseguir defender a sua seleção lá na Copa do Catar, né? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Vou te falar aí sobre Luan podendo ser devolvido para a equipe do Corinthians. Vou te contar também sobre Marcelo Bielsa lá no Santos. Vou te falar também sobre Giovanni Simeone lamentando não ter uma chance na seleção da Argentina. Vou te falar sobre Alan, o brasileiro aí que deixou o Everton e agora foi lá pro mundo árabe. Vou te contar sobre Thomas Tuchel podendo assumir a seleção da Inglaterra. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela Série B, o Criciúma venceu a Chapecoense por 2-0. Agora o clube sobe para o 9º lugar, ficando apenas a 5 pontos do Vasco, que é o último time do G4. Já a Chapecoense fica em 15º lugar. Pela Série A, o São Paulo goleou o Avaí por 4-0 lá no Morumbi. Destaque para esse golaço de Patrick no segundo tempo. Com essa vitória, o São Paulo subiu para a 10ª colocação na tabela e o Avaí abre o Z4. Também tivemos ontem final do Brasileirão Sub-20, onde o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 lá na Neoquímica Arena e foi o grande campeão da competição. Endrick, de apenas 16 anos, foi o autor do único gol do jogo. Nesse final de semana surgiu o rumor de que o Santos poderia devolver Luan para a equipe do Corinthians, já que ele não vive uma boa fase para variar. Desde que ele chegou no novo time, o Santos já jogou 7 partidas e o atacante foi relacionado em apenas 3 ocasiões, onde deu uma assistência e não marcou nenhum gol. A informação falava que o Santos está decepcionado com a falta de vontade do jogador e gostaria de devolvê-lo ao timão. Lembrando que o Corinthians, nesse empréstimo, arca com praticamente 90% do seu salário. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, isso não deve acontecer agora. Inclusive, Luan deve ser relacionado amanhã para o jogo contra o Atlético Paranaense, ainda mais porque Soteldo está com a seleção venezuelana. Luan deve ficar no Santos até dezembro, mas depois não deve ter o seu contrato prorrogado. Então, tudo indica que realmente no final do ano o Luan será devolvido à equipe do Corinthians, né? Quando acabar o período de empréstimo, e não agora, como foi falado aí no final de semana. Aí o Corinthians vai ter mais uma vez problema com o Luan, né? Tem mais um ano de contrato, ele tem vínculo até dezembro de 2023 e ganha um salário mensal de 800 mil reais. Então na próxima janela, o Corinthians deve tentar mais uma vez se livrar do atacante. Santos não deve ter um novo técnico agora em 2022 e o interino Orlando Ribeiro deve continuar no comando nessa reta final de temporada. O Peixe vem negociando com Marcelo Bielsa e o argentino já respondeu que não deseja assumir nenhum clube nessa reta final de ano. Agora então o presidente Andrés Rueda tenta convencê-lo a aceitar o projeto para começar a treinar o Santos em janeiro do ano que vem. Outros nomes também cogitados pelo presidente para iniciar o projeto em janeiro é de Sebastian Becassese e também Antônio Turco Mohamed. Essa informação é do portal Bola VIP. Bruno Guimarães é baixa para amistoso da seleção amanhã contra a Tunísia. O jogador teve um edema na coxa esquerda no primeiro dia de treino e ontem foi liberado para voltar à Inglaterra. A comissão técnica da seleção avaliou a situação e optou por
liberá-lo, já que ele não teria condições de entrar em campo amanhã. Bruno agora irá seguir o tratamento no Newcastle e espera entrar em campo no dia 1º de outubro contra o Fulham pela Premier League. O atacante Giovanni Simeone, em entrevista ao jornal Il Mattino, lamentou não ter sido lembrado por Lionel Scaloni nesse último teste da seleção antes da Copa do Mundo. Eu queria muito jogar a Copa do Catar, mas não sou convocado para a seleção já faz mais de um ano. Apesar de eu ter marcado 17 gols na Série A ano passado, ainda não fui lembrado. Espero que um dia tenha vaga para mim na seleção. Lembrando que o Simeone, na temporada passada italiana, foi um dos destaques aí quando se fala sobre atacantes, né? Marcou 17 gols pelo Hellas Verona, inclusive depois ele foi comprado pela equipe do Napoli. Eu quero saber a sua opinião. Vocês acham aí que o Giovanni Simeone merecia ser lembrado pelo Lionel Scaloni? Merecia ser testado antes da Copa do Mundo? Comenta aí! Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta todo dia rola muito conteúdo de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Com gol de Van Dijk, a Holanda venceu a Bélgica por 1 a 0 pela Liga das Nações e se classificou para a semifinal da competição. Croácia venceu ontem a Áustria por 3 a 1 e também garantiu a sua vaga nas semifinais. Dinamarca venceu a França por 2 a 0 e os franceses só não caíram para a Liga B por conta da vitória da Croácia. O País de Gales perdeu por 1 a 0 para a Polônia e com isso o time de Gareth Bale caiu para a Liga B. Uma grande parte da torcida inglesa está pedindo para que a federação troque o técnico da seleção da Inglaterra antes da Copa do Mundo, pois eles não estão felizes com o trabalho de Gareth Southgate. O técnico, por sua vez, está bem confiante que ele é o cara correto para comandar a Inglaterra na Copa do Mundo, e inclusive conta com o apoio de vários líderes no elenco, como por exemplo Harry Kane, Harry Maguire e Sterling. Se falarmos sobre os últimos resultados, Southgate não está bem, já que caiu para a Liga B da Liga das Nações, com apenas um gol marcado e ainda de pênalti, não conseguindo nenhuma vitória. Thomas Tuchel começa a aparecer como possível candidato à vaga de Southgate, porém é difícil isso acontecer, já que a Copa do Mundo começa em novembro e o novo técnico teria pouquíssimo tempo para se preparar para esse desafio. Confesso que seria bem interessante ver o Thomas Tuchel treinando a seleção da Inglaterra, fala a verdade, vai, mas também confesso que é bem difícil uma troca de técnico há pouco tempo da Copa do Mundo. A Copa do Catar começa em novembro e o último teste da seleção já tá sendo agora nessa data FIFA, né? Então se o Tuchel assumisse a seleção da Inglaterra, ele não teria praticamente nenhum tempo aí para conhecer os jogadores e somente iria conhecê-los quando fosse convocar para a Copa do Mundo, né? Eu acredito ser bem difícil a federação inglesa mandar o Southgate embora e contratar um novo técnico bem antes da Copa do Mundo. Você acha que é possível? Você acha que seria interessante, seria benéfico a seleção da Inglaterra mudar de técnico agora? Você acha que Thomas Tuchel seria um bom nome? Comenta aí. Dybala na última janela estava muito perto de fechar a sua transferência para a Inter de Milão, mas no final isso acabou não acontecendo. Agora, pela primeira vez, o vice-presidente dos Nerazzurri, Javier Zanetti, falou sobre o assunto em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport. Sim, estávamos negociando com Paulo Dybala, mas aí apareceu o Lukaku e quando vimos já estávamos com muitos atacantes, então acabamos desistindo do Dybala. Agora eu vejo que ele está muito bem na Roma, conheço bem o José Mourinho e sei que ele pode retirar o melhor dele. E aí, vocês acham que foi realmente melhor pro Dybala não ter sido negociado com a Internazionale e ter parado na Roma? Ou vocês acham que seria melhor pra carreira dele realmente ser reforço da Inter de Milão? Lembrando que tava tudo praticamente acertado, acordo verbal, só faltava realmente colocar a caneta no papel, mas aí surgiu a possibilidade do Lukaku voltar pra Internazionale e eles deram preferência ao atacante belga, tá? E aí o Dybala realmente ficou jogado no escanteio. Você acha que tinha vaga pro Lukaku e também pro Dybala na Inter, ou realmente foi melhor esquecer o atacante argentino? Comenta aí. O brasileiro Alan deixou o futebol europeu após 10 temporadas e agora vai iniciar uma nova jornada no mundo árabe. O jogador de 31 anos deixou o Everton e fechou com o time do Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos, que já apresentou o Alan nesse último domingo. O volante assinou um contrato por 2 temporadas com o time de Carlos Carvalhal e o valor da negociação girou em torno de 25 milhões de euros. Vasco, por ter sido o clube formador, irá levar uma grana pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. O jornal Mundo Deportivo informou que o Real Madrid está monitorando de perto a situação do zagueiro Milan Skriniar, que está no último ano de contrato com a Internazionale. Caso o jogador decida que não irá renovar o seu vínculo, aí sim os merengues irão apresentar uma proposta a ele. Lembrando que os Nerazzurri ainda
tentam convencê-lo a renovar e devem lhe oferecer um salário de 6 milhões de euros por ano. Paris Saint-Germain fez proposta por ele na última janela, porém ela foi rejeitada, mas o time de Christophe Galtier deve voltar a ir atrás de Skriniar em 2023. A Inter pode decidir vendê-lo em janeiro, caso não avance na renovação, já que será a sua última chance de ganhar uma grana com ele. Inclusive, na última janela, o Paris Saint-Germain chegou a oferecer para ele 9 milhões de euros por ano de salário, bem mais grana que a Inter tá disposta a oferecer nessa renovação, que gira em torno aí de 6 milhões, de acordo com a imprensa italiana. Se o Skriniar realmente decidir ir embora da Internazionale e for negociado, vocês acham que seria mais interessante ver ele jogando lá na equipe do Paris Saint-Germain com Christophe Galtier, ou então jogando na equipe do Real Madrid lá com o técnico Carlo Ancelotti? Qual que é a sua opinião? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!